Muito bem, vamos para a nossa forja diária de hoje. Seguindo nessa sequência de áudios que viemos conversando, né, nos últimos dias, eu quero hoje enfatizar com você o quanto que é importante uma coisa que a maior parte das pessoas ignora: tomar conta do seu estado emocional. Ou seja, prestar atenção no que os seus pensamentos estão causando em você. Eu não vou dizer aqui que você precisa viver num mundo colorido em que você sempre tem que estar se sentindo bem, com um sorriso do rosto, mas tem uma coisa que você precisa ter: senso de missão e senso de continuidade. Se você não sente que você está efetivamente progredindo, crescendo, se você não vê que de dia em dia você está se tornando cada vez mais inteligente, cada vez mais capaz, que a aprovação, portanto, está cada vez mais perto, porque os conteúdos, os aprendizados, né, que você tem já são um verdadeiro patrimônio intelectual aí na sua mente. Se você não tem esse senso de continuidade, nada feito. Você simplesmente não anda, você não progride, você vai parar mais cedo ou mais tarde. Muitas pessoas me procuram para fazer mentorias, né? Seja mentoria individual, para acompanhar os estudos bem de perto, ou para participar, por exemplo, da minha mentoria Forja de Cadetes, do CFOCBMERG, procurando meu desafio Forja de 40 dias. E, na maior parte das vezes, o que eu noto junto com a pessoa, ao conversar com ela, né, individualmente, é que a grande dificuldade pela qual ela passa não é uma dificuldade técnica, acadêmica. Ela tem os materiais certos, ela até às vezes estuda bem, mas ela não vê esse senso de continuidade, ela não vê esse senso de missão. Por isso que ontem eu falei sobre a diferença entre estratégia, tática e a dimensão operacional. Porque às vezes você fica tão preso na dimensão só operacional que você esquece de ver esse caminho no longo prazo. E pior, aqui entram outros fatores mentais muito importantes: a autossabotagem e a comparação. Muitas vezes você está avançando bem e basta que você continue no caminho em que você está exatamente agora para que você chegue mais longe. Só que o que você faz? Você simplesmente para, porque você começa a se comparar com outras pessoas. Você começa a se comparar com algum fulano que você viu no Instagram que diz que estuda 15 horas por dia, e aí você fala: ah, mas eu trabalho e estudo, eu não tenho como estudar 15 horas por dia, então nem adianta eu continuar. E você desiste. Ou entra o fator autossabotagem. Vários traumas escolares nós carregamos ao longo da vida, várias marcas lá, ainda às vezes da época em que somos crianças, que somos adolescentes, e aí isso começa a se manifestar, né, de forma bastante direta no momento em que você vai estudar. O que acontece com você? Você começa a entrar num ciclo de cobrança por uma perfeição impossível. Você acha que precisa tirar 10, né, no concurso, igual você tirava 10 na escola, senão você ia receber bronca do papai e da mamãe. Você começa a repetir esses padrões que você traz lá da época da escola, a necessidade de assistir aulas compulsivamente, uma atrás da outra, porque você precisa fechar o edital. Fechar o edital é como fechar o currículo antes do final do ano, né, para não ficar de recuperação. E assim vai. Aí você começa, às vezes, a se punir com o estudo, inclusive. É um fenômeno bastante comum de observar. São pessoas que, em vez de estudarem, focando em aprender de verdade, elas transformam o estudo numa espécie de punição, numa espécie de castigo que elas impõem a si mesmas. Então, né, basicamente, o ato de estudar não é mais visando aprender. O ato de estudar é visando ficar o mais cansado, o mais miserável possível. Mesmo que você esteja assistindo a aula e vendo que você não está aprendendo nada, você não se permite sequer fazer uma pequena pausa para ir no banheiro beber uma água. Você se força a ficar ali naquele inferno, e isso é o próprio significado de perda de tempo. Perder tempo não é fazer alguma coisa e errar, isso é normal. Perder tempo é fazer algo que você nem devia fazer, em primeiro lugar. Você nem deveria ter feito. Isso é perder tempo. Por exemplo, fazer um exercício do jeito errado na academia é perder tempo, porque você nem deveria fazer aquilo. Ao fazer do jeito errado, você está se lesionando, você está prejudicando seu músculo. Da mesma forma, assistir uma aula no estado mental errado é perder tempo. Tentar fazer uma lista de questões quando você simplesmente não consegue se concentrar é perder tempo. Às vezes, tudo que você precisa é de 5 minutos de trazer a concentração de volta. Só isso. Mas você não faz o básico. E depois se pergunta por que não está funcionando.